Leque. Ó, é o seguinte, nós vamos fazer agora a questão número 6. Meu amigo Israel acabou de pegar meu copo de refrigerante. Quer que eu fale a marca? Paga. Agora vamos lá. É o seguinte, questão número 6, que caiu na FUVEST, é uma questão que vai misturar tudo que você viu até agora. Movimento uniforme, uniformemente variado e movimento circular e uniforme. Tá combinado? Então vamos ler juntos. Diz a questão, um carro de corrida parte do repouso, a primeira informação já aparece aí. Partir do repouso significa o quê? Que a velocidade inicial é igual a 0. E ele continua. Diz assim, descreve uma trajetória retilínea, então o carro está andando em linha reta. Aí você vai falar, onde é que está o movimento circular? Calma, ou ansiedade, segura o facho. Com aceleração constante, então isso indica que nós estamos falando na primeira parte de um movimento uniformemente variado. Com relação a quem? Ao carro. Então, o carrinho que aqui está, tá aqui o carrinho. Esse carrichas, ele está numa velocidade, no momento está parado e vai entrar no movimento retilíneo e uniformemente variado. Muito bem, a velocidade inicial vale 0. E ele diz assim, com aceleração constante, ok, após 15 segundos, ele está dando para nós uma unidade de tempo. 15 segundos, isso é o intervalo de tempo que a gente está trabalhando. O carro atinge uma velocidade escalar de 270 km por hora. Esta é uma outra velocidade, então a velocidade final, 270 km por hora. Aí você fala, eu tenho que passar para metros por segundo? Tem. Como eu faço isso? Você divide por 3,6. Vai ser uma conta difícil. Calma, ele deu para você. Basta você olhar o parênteses. Então tá aqui, ou seja, 75 metros por segundo. Então tá aqui, ó, 75 metros por segundo. Maravilha. A figura representa, agora essa figura aqui é outra coisa. Representa o velocímetro do carro. Observa que o ponteiro, ele gira. Então, é o ponteiro daqui que está tendo um movimento circular e uniforme. Então, nós temos, para o ponteiro, existe um movimento circular e uniforme. Para o carro, existe um movimento uniformemente variado. Está misturando os dois. A única coisa que é comum em um caso quanto em um outro é que o tempo que demora para o carro atingir esses 270 km é o tempo que demora para esse ponteiro chegar até o 270. É o tempo. Aí é a dica da questão. É o pulo do gato. Então vamos lá. Item A. Primeira pergunta do item A. Qual é o valor da aceleração? A aceleração, vamos chamar a aceleração de gama. Essa aceleração de quem? Vamos lá. Qual o módulo da aceleração do carro? Então a gente vai calcular a aceleração do carro, que é no movimento uniformemente variado. Como que eu calculo gama? Dig joy, popói. Gama delta V sobre delta T. Gama delta V sobre delta T. Gama delta V sobre delta T. Maravilha. O que é delta V? O quanto mudou a velocidade. A gente calcula como a velocidade final menos a velocidade inicial. Oh, ai professor, é tão simples. Sim! Quem é a velocidade final dele? 75. A velocidade inicial dele vale quanto? Vale 0. E o tempo vale quanto, bichinho? Vale 15. 75 menos 0 costuma dar 75. E 75 dividido por 15 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Com isso, você já tinha acertado 50% da questão da FUVEST. Ok? Item B. O item B, com certeza, deve aparecer alguma coisa a respeito do movimento circular uniforme. É lógico, né? Então, aqui ele pergunta, qual a velocidade angular? Velocidade angular é essa coisa aqui, é a bundinha, lembra? Então, eu quero saber a velocidade angular do quê? Do ponteiro do velocímetro. Então, só nessa parte, só no item B, que vai aparecer movimento circular e uniforme. Então, como que eu resolvo isso? Presta atenção. Eu calculo ômega como sendo a variação do ângulo num certo intervalo de tempo.
Por que eu não vou usar 2π sobre t? Porque tzão é o período necessário para dar uma volta completa. Você já olhou para um carro e viu o velocímetro dele girando sem parar? Não rola isso. Então nós vamos considerar o quê? A variação de um ângulo num certo intervalo de tempo. Que tempo que apareceu para a gente aqui? Apareceu 15 segundos. Se você usar esses 15 segundos, você vai errar feio, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você não sabe o ângulo que vai estar a velocidade nos 270 km por hora. Então, como que eu devo fazer esse tipo de conta? Agora é que vem o pulo do gato. Primeiro, você conhece esse ângulo aqui? Não, nem eu. Então eu vou olhar esse desenho e vou fazer um outro desenho muito parecido. Veja, esse desenho eu vou fazer aqui bem parecido. Vamos lá? Então aqui, bem parecidinho. Aqui eu estava no zero e eu vou pegar um número 180. Por que eu estou pegando no número 180? Estou pegando no número 180 porque quando o ponteirinho estiver aqui, veja, ele girou tudo isso que estava aqui, certo? Ele andou quantos graus? 90 graus. Esse 90 graus que ele andou vai ser para a gente uma variação angular de quanto? π sobre 2. É disso que eu vou trabalhar. É uma variação angular em π sobre 2. Ok. Aí você fala assim, eu estou preocupado. Calma. Eu achei o Δθ. Teve alguma dúvida com relação ao Δθ? De novo, estou usando 90 graus porque é um número que eu conheço. Por isso que eu usei 90 graus. Próxima parte, eu preciso achar o tempo. O tempo necessário para ele sair de 0 até 180 km por hora. Por que eu sei que é quilômetros por hora? Porque está aqui, ó. Aqui embaixo no seu desenho está escrito quilômetro por hora. Pode ver no desenho original. Tá ok? No desenho original está aqui, quilômetros por hora. Muito bem. Agora, como que eu sei qual é esse número aqui em metros por segundo? Precisa ser metros por segundo? Lógico que precisa. Você precisa do teu tempo em segundo. Então, 180 para passar para metros por segundo, eu devo dividir por 3,6. Se você for dividir por 3,6, aqui vai aparecer 50 metros por segundo. Por que eu usei o 180? Além de ser fácil pelos 90 graus, era um número fácil para dividir por 3,6. Muito bem. Primeira parte. Cálculo do ΔT. Olha ali, ó. Cálculo do ΔT. Para a gente calcular o ΔT, o que eu vou usar? Eu vou usar esta equação aqui, ó. Velocidade. V se avó Gamat. Então, a velocidade final, 50. A velocidade inicial vale 0. O gama é a aceleração que ele disse constante no início da questão e que nós vimos quanto? Ela vale 5, está na resolução do item A. Quer ver? Vamos dar uma acompanhadinha, vamos andar até aqui. Olha o item A. Repare que no item A a gente achou que a aceleração vale 5. Eu vou pegar essa aceleração e substituir aqui embaixo. Então, no lugar do gama, eu vou colocar 5. E quanto tempo demorou isso para ele chegar até 50? Eu não sei, é o que eu quero descobrir. 0 mais alguma coisa costuma dar só essa coisa. Então, ficou 50 é igual a 5t. 5 vezes quanto dá 50? 5 vezes 10. Então, o tempo necessário para que isto aconteça é 10 segundos. Ok, estou na metade da resolução do item B. Vamos continuar agora. Segunda parte, né? Segunda parte. Cálculo do ômega. Para nós calcularmos o ômega, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer exatamente a fórmula que nós nos propusemos. Ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Quem é o Δθ? A gente viu que vale π dividido por 2. E nós devemos dividir tudo isso daqui por 10, que foi o tempo que nós achamos. Quando a gente faz isso, é uma divisão de fração. Como que resolve divisão de fração? Conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Ao invés de ser 10 sobre 1, é 1 sobre 10. Desta forma, uma multiplicação de fração, você multiplica os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. Nós ficamos que o ômega vale π. Quanto que dá 2 vezes 10? Dividido por 20. E a unidade do ômega, radianos por
segundo. Tá aqui, resposta do item B. E as questões de FUVEST, geralmente elas são assim, elas vão pedir para você ter uma saída criativa, não dão tudo de lambuja para você, não é melzinho na chupeta. Mas não são questões difíceis, são questões factíveis, fácil para você, ok?